nesse processo, por exemplo, de conscientização de uma pessoa, de um indivíduo ou de um grupo, existe, por exemplo, um adolescente, estudo de caso, um adolescente, você está acompanhando um adolescente que faz o uso abusivo e não vai para a escola, porque, né, essa regulação não existe ainda, essa boa regulação entre o sujeito e a substância. Como é que é? A família, ela pode ser envolvida ou é melhor que não seja, por uma questão moral? Não. Como é A isso? família não é o primeiro mundo da pessoa. Deveria ser, né? Mas é o primeiro mundo da pessoa, Sim, no sentido temporal, sim, claro. que eu estou falando. Né? A família pode se antecipar. Por exemplo, um pai ou uma mãe que descobre um cigarro de maconha em algum pertence, né? A mochila dos filhos, ou a gaveta, o que for, na maioria das vezes, por causa da vilanização, ele já vê o filho drogado. Ele não vê o cigarro de maconha na mochila do filho. Ele vê o filho viciado. Esta antecipação cria uma distância na relação. E até no processo de ajuda. Se virar, que nem às vezes não precisa. Que eu posso pensar que eu vou ajudar meu filho na vigilância. Não. Mas só que o filho não é burro. Não é um idiota. Ele sabe que está sendo vigiado. Claro. Então ele vai fazer o quê? Escondido. Dificultar a vigilância. Mas qual é o resultado de se dificultar a vigilância? E você intensificar a vigilância? A distância entre um e outro. Perde-se a conversa. Não é o que a gente não está na prática da conversa. Conversando. Praticando, né? Conversando. Há esse distanciamento. E não há mais conversa. Então, um trabalho com a família é buscar desvilanizar a substância. Desvilanizar o filho, a visão que tem do filho. E aproximá-los, né? E tentar um caminho de aproximação por conversa. Por quê? Uma pessoa adulta, que seja pai ou mãe ou responsável por um adolescente, que, diante deste cenário que eu lhe falei, né, vilaniza tudo, né, ela já não tem conversa. E outra coisa, ela sabe menos do que quem usa. Com certeza. Senão não tinha um pânico. Sim. Né? Porque o pânico aí vem de não saber o que fazer com uma coisa que eu é que estou pensando. E que pode ser muito maior do que na verdade é. E que talvez o seu filho não esteja nem fazendo uso abusivo. Ou esteja ali para uma ocasião ele nunca tocou. Por exemplo. Exatamente. Pode ser que nunca tocou, pode ser que esteja querendo fazer uma experimentação. Pode ser que esteja querendo uma inserção no grupo para não ser o babaca do grupo. Entendeu? Sim. E você não tem conversa. É claro que o adolescente quer uma certa distância para construir uma identidade. Mas é importante que haja pontos, espaços na família de proximidade, de conversa e de limite. Agora, uma outra coisa que eu queria falar é que o que pode levar uma pessoa qualquer, e principalmente um adolescente que ainda está indo para o mundo... Por isso que eu quis dar esse exemplo. Sim, formando ainda uma pessoa... É a relação com os desafios e as frustrações. De uma determinada época para cá, criou-se uma ideia de que os pais devem dar aos filhos todo o conforto. Ou seja, tire dos filhos o desafio. Péssimo. Então, por exemplo,
Não leva é nada os educativo, filhos porque é muito mais fácil dizer sim do que dizer não. Sim, de ficar mal diante do outro. Né? E além disto, Mão na fita, tome, mão na foto, tome como aqui. a gente diz. Tome aqui que você fica bonzinho. Não desse trabalho. Não desse trabalho. Mas aí... Mas tira o trabalho dos dois. Exatamente. Entendeu? Porque o desafio é da vida. E o trabalho é da vida. Também não é você empurrar, mas você dizer, vá que você pode. Uhum. Vá que eu estou aqui. Se não der certo, diante dos desafios. Eu te ajudo. Eu estou aqui se não der certo, mas vá. Exato. E também dizer, Tente. olha, isso daqui eu acho que vai ser difícil, é melhor você ir por outro caminho. Entendeu? Sim. Esta possibilidade de um ser humano lidar com os desafios e medir e calcular os desafios, né? E ter o suporte desse outro que faz parte do primeiro mundo, que eu lhe disse, primeiro mundo temporal, para que ele vá para o segundo mundo temporal, que, como a gente diz assim, é um mundo fora da casa, né? Uhum. É um mundo que a gente se encaminha para ficar adulto e deixar a família. Né? Uhum. Quanto mais houver esta possibilidade de enfrentamento, cálculo e suporte para isto, e não suporte para não ir. Entendeu? Mas para ir. Para ir. Mas a pessoa, aquele indivíduo, lida com os desafios da vida a partir dos recursos que ela tem nos processos de aprendizagem. Inclusive das experiências com drogas. Inclusive das experiências com drogas e também... Não, a gente não pode ter a ilusão de que hoje, por exemplo, adolescentes não têm experiências com drogas, porque senão não é adolescente. Desculpa te falar aqui. Não. É assim. É assim, é do gente. Mundo. É do mundo. Então, agora, como ele vai fazer essa experiência, como você está falando? Se é para existir na relação com a substância, ou se é vai fazer apenas experimentar. Apenas experimentar ou usá-la em determinadas situações. Porque, por exemplo, em tribos, ela é usada em situações religiosas, rituais religiosos. Sim. O pessoal da União do Vegetal. Sim. É um ritual religioso. Sim. Né? Com fins de busca e não de evitação. Sim. Entendeu? Não de desistência, que a gente pode desdobrar para desexistência. Sim. Entendeu? Agora, você sabe que está deixando de ser a droga, a substância e a maior droga, o celular? Óbvio, eu estava aqui para perguntar a você. O que é isso aqui? Isso aí que os pais compram os mais modernos. Modernos, porque tira da realidade concreta também. Sim, você vai viver dentro TikTok de um mundo completamente imaginário. E tira também aquilo dos desafios, porque é tudo pronto. Você recebe você não bota. Então, o que ainda é um pouco é uma de desafio, grande droga essa aí. É a maior de todas. É a maior de todas. E cuide no futuro, porque já é inclusive droga dos adultos. Sim. Entendeu? Sim, é verdade. Mas os adultos, por exemplo, eles já têm uma personalidade formada para falar. Não sei se todos, mas agora não. Agora eu estou conversando. Agora eu não vou pegar o celular. Entendeu? Agora eu estou trabalhando. Mas a família pode colocar esse limite. Sim, olha, a gente vai almoçar, a gente está almoçando, não? Não pode. Não, celular para ninguém. Exatamente, para ninguém. Mas o celular está do lado de todo mundo. O prato aqui, o celular aqui, ou no colo. Da família toda. Na nossa casa, não. Na sua casa,
Mas Não. não é generalizável isto. É o seu exemplo. Hoje, por exemplo, eu abri o celular depois que eu me aprontei para sair de Sim. manhã, né? Lá na cidade que eu moro. E abri, quando eu cheguei aqui, estava esperando você chegar. Depois eu fechei e só vou abrir quando chegar em casa. Porque daqui a gente vai jantar. Sim. Né? Então, eu posso fazer isso. Agora, tem uma isso. coisa. Mas essa é a sua escolha de estar fazendo isso, de estar tendo essa relação com essa substância. Com esse objeto. Estou brincando com esse objeto. Mas Mas é o meu exemplo. é Né? o seu exemplo. É. É. Não é o que acontece com o mundo. Não, é verdade. Tem um As aspecto pessoas estão positivo completamente também. Não quero desconectadas vilanizar. com a realidade e com uma realidade virtual. O vilão pode ser o uso e não o objeto. E nós estamos falando de que na sua Sim. casa, na minha vida, o na uso, sua como- vida, nós usamos de um modo que ele pode existir, mas ele não toma o lugar de tudo. Pois é, Entendeu? perfeito, Ou seja, de todas as outras coisas. Eu costumo dar esse exemplo perfeito. da questão de fechar a cortina. Então, quando uma pessoa está no uso abusivo, ela fechou a cortina. Sim, Ela não vê outras coisas que não seja a relação dela com o objeto. Então, abrir a cortina é poder descortinar o mundo de novo. Né? E começar experimentando a relação com essas coisas do mundo. Então, voltando para o celular, uma família pode dizer, mas quando você dá o limite para o outro, você dá para você primeiro. sim, exemplo, né? Não estou falando do exemplo. Estou falando de que você se privou também. Verdade. Entendeu? Sim. É. É. E outra coisa, para você dizer não para o outro, você tem que dizer não primeiro para você, para poder você sustentar o que vem do outro. Porque esse não, por exemplo, se eu falo para o meu filho, não, aqui nessa mesa, né, nesse jantar, não tem celular, quando a gente janta. E eu coloco o celular do meu lado, tem só para mim, não vale. Para uma adolescente não Não funciona. vale nada. Não Vai ser o funciona, primeiro porque vai ficar dizer- rebelde. A falar para você, Olha o dedão aí. você está usando o celular. Eu me lembro que quando eu Você era não tem pequeno, moral para me falar isto. A primeira coisa. Quando eu era pequeno, minha mãe dizia que criança não falava palavrão, só adulto. Imagina. Adoro. Resultado, eu virei um adulto que fala palavrão. Claro. Quando você virou adulto, a primeira coisa que você fez foi começar a falar palavrão. Ou quando saí de casa, no colégio e tal, palavrão direto. Palavrão, né? Palavrão é essa forma de a gente dizer PQP. de palavras que expressam o negativo da nossa experiência. Né? Não adiantou nada. Só ela E podia adulto falar, você e meu ficou. pai, né? Adulto você ficou e palavrão Mas você muito- falou. Muito antes de ficar adulto. Então, essa é uma questão do direito, né? Gostou da conversa? Não termina por aqui. Tem mais, muito, muito mais. Esperamos por vocês no próximo programa.